Salve, salve galera, como é que vocês estão por aí? Chegando para mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Vamos falar hoje da barca do Boto, hein? A barca do Boto realmente está cada dia maior. Muita gente partindo nessa barca. Ontem o anúncio da venda do Wallace para o Bragantino, 10 milhões de euros por 70% do jogador. Para mim, um ótimo valor, uma ótima negociação. Acho que o Flamengo consegue um bom valor, ainda mantém 30% dos direitos do jogador. Se for vendido amanhã por 20 milhões de euros, o Flamengo pega 6. Então, me parece sim uma venda boa, porque o Wallace, gente, é um jogador muito talentoso, mas que tem ali, a gente sabe, né, algumas questões na parte mental, né, comportamental, que são complicadas. A gente espera que ele possa se livrar desses problemas, possa se consolidar na carreira. É um jogador talentoso, sim, tá? Mas precisa ajustar essa questão mental. Eu vou falar sobre a barca inteira já já. Eu quero dar meus 5 centavos sobre o jogo de ontem primeiro. Quero falar rapidinho aqui sobre essa partida de ontem, sobre a derrota do Flamengo contra o Bangu, né? Faltou um pouquinho de malandragem, e aí, quando a gente olha para um time que é muito jovem, a gente entende que é normal faltar um pouquinho de malandragem, né? Que malandragem é essa? Chovendo muito, chuva muito pesada, gramado muito alto, e os jogadores do Flamengo querendo reter um pouquinho de mais a bola, né? Como aconteceu com o Lucas, como aconteceu com o Daniel, nas duas bolas que eles perderam, que resultaram em contra-ataques do Bangu e que resultaram em gols. O Flamengo toma um gol com 4 minutos, 3, 4 minutos ali na bola que o Lucas Vieira perde, e depois mais um gol na bola que o Daniel perde. Então, acho que faltou um pouquinho mais de orientação, talvez, do próprio Pivete. Olha, vamos jogar por baixo, vamos construir, vamos manter nosso jogo, mas olha, tá chovendo muito, gramado tá alto, vamos construir curto até a página 2, vamos ser um pouquinho mais pragmático, vamos fazer essa bola andar um pouquinho mais, vamos tentar pressionar no campo deles, né? Dá um pouquinho a bola pro Bangu e pressiona, né? Faz um pouco diferente. É normal que eles falhem, tá? Eles são jovens, tá? Especialmente, gente, o time, volto a falar, majoritariamente 2007. São jogadores que têm 18 anos. Vão fazer 19 esse ano. O Flamengo está escolhendo colocar os jogadores que eles entendem que são mais técnicos, de novo, de acordo com aquela declaração que o BAP já tinha dado lá naquela reunião do Conselho Deliberativo. Vamos colocar a técnica na frente da parte física. Então, o Flamengo poderia escolher jogadores mais maturados, jogadores 2005, 2006, mas está escolhendo colocar em campo o time com 7 jogadores 2007, porque entende que esses são os caras mais talentosos. E aí esses caras têm 18 anos. Normal que eles cometam erros, que eles oscilem. Se os que têm 19 e 20 já vão errar, imagina os que têm 18. Então a gente precisa entender isso, precisa entender esse contexto, tá? O Flamengo diminui com o Guilherme, né? Tenho falado aqui para vocês bastante do Guilherme, ele é um jogador que tem gol, que tem número, né? E aliás, para falar do Guilherme, né? Depois do segundo tempo ele é recuado para segundo volante ali, para um 8, né? Para um camisa 8. Joga muito bem também. Aquilo que eu já tinha falado para vocês. Joga bem, sendo um arco, uma flecha, sabe atacar espaço, sabe ser o 10 que joga entre linhas, sabe ser um 8 que faz o time jogar. Boa partida do Guilherme, hein? Boa partida do Guilherme. Mas, voltando aqui para a cronologia dos fatos, o Flamengo diminui o placar, né? Com o Guilherme, e tinha espaço nas costas da zaga do Bangu. O Bangu não marcava bem, tinha espaço entre linhas também. O Bangu fazia ali um 4-5-1, que muitas vezes virava um 5-4-1 também, naquela dinâmica que é muito usada contra o Flamengo, né? De um dos alas baixar numa linha de 5 para perseguir o lateral, especialmente o lateral direito do Flamengo, que ataca muito. Então, o Garrincha ali, que fez o segundo gol do Bangu, que fez o golaço ali, ele baixava muitas vezes. Você via um 5-4-1, mas a premissa básica era de linha de 4, tá? E aí, tinha espaço nas costas dos laterais, tinha espaço nas costas dos zagueiros também. O Guilherme faz o gol nesse contexto. Quando o Flamengo teve um pouquinho mais de paciência para trocar passes com um pouco mais de calma, achou essa bola no Guilherme. Achei o time um pouquinho ansioso. Em alguns momentos conseguia trabalhar a bola, conseguia gerar vantagem, entender a vantagem, se aproveitar da vantagem, em alguns momentos não. E aí, de novo, faz parte de um time que é composto por jovens. Às vezes você fica um pouquinho ansioso, acelera. Percebi o Flamengo forçando algumas bolas longas ali, especialmente na reta final do primeiro tempo, que não precisava. Trabalha essa bola, obriga o adversário a saltar um pouquinho para depois você jogar essa bola nas costas. Mas, volto a dizer, essa ansiedade é normal. E aí no segundo tempo, gente, assim, vamos lá. O Pivete foi corajoso, baixou o Guilherme ali para jogar de volante, colocou o Alan Santos na esquerda, o Joshua centralizado, manteve o Douglas Telles pelo lado direito com o Wallace no comando do ataque. Foi uma mudança corajosa. Só que, gente, assim, não tinha jogo. Os caras do Bangu, primeiro, batendo, descendo a porrada. Segundo, uma cera interminável.
Mas se ele terminava toda a jogada, parava com os caras com câimbra, qualquer contato físico, eles ficavam deitados ali. Até se machucaram mesmo, de fato, dois caras realmente saíram, dois atletas do Bangu saíram ali. Mas assim, gente, é uma cera absurda. Não teve jogo. Não teve jogo. E no pouco jogo que teve, quando o Flamengo conseguiu jogar um pouquinho mais a partir ali dos 20 minutos, tinha uma vantagem clara, que era o Gustavo atacando o espaço nas costas do lateral direito do Bangu. Gustavo, que entrou no jogo no lugar do Johnny, né, que teve uma luxação ali no ombro, é um lateral direito de origem, mas é um jogador de muita velocidade. Ele estava rompendo muito nas costas, o Flamengo conseguindo achar essa bola nas costas do lateral direito do Bangu, no movimento de facão do Gustavo. Era a principal jogada do Flamengo. Trocar um pouquinho de passe, obrigar o Bangu a sair um pouquinho, atrair e jogar essa bola nas costas. Quando o Pivete bota o Rian Roberto, ele mata essa jogada. A ideia de botar o Rian Roberto era boa. O Rian Roberto é um talento, a gente sabe disso, ele é muito bom de bola. Você tem um time que está recuado, você bota um cara que é driblador, faz total sentido, né? Não precisa nem explicar por quê, né? Esse cara vai quebrar ali essa marcação, vai gerar vantagem. Só que, nesse caso específico, ele matou a jogada, porque ele recuou o Gustavo parou de atacar, parou de fazer aquele movimento de romper, a bola chegava para o Rian, o gramado alto ele não conseguia conduzir, tá voltando de lesão, tá sem ritmo, o Bangu começou a dobrar a marcação, triplicar a marcação ali em cima dele, e aí o Flamengo morreu. Então, assim, o Pivete acabou tendo uma intenção boa, mas ele não conseguiu aplicar bem essa ideia. Outra coisa que faltou, na minha opinião, quer usar o Rian Roberto para vencer 1-1, pesa aqui o lado direito, traz o jogo para o lado direito e inverte para ele ficar no 1-1. O Flamengo já progredia pelo lado esquerdo, então aquele lado esquerdo já estava pesado. Quando o Rian Roberto recebia a bola, já tinha 3 em volta. Aí complica. Você tem que gerar uma dinâmica para esse cara poder vencer o duelo. Então achei que o Pivete pecou nisso. E assim, dava para ele ter colocado o Rian, e mesmo assim, ter usado o Gustavo como esse cara que ultrapassasse. Recua mais um volante, baixa ali o Pablo Lúcio para ser um cara que vai distribuir a jogada e libera o Gustavo. E o Rian serve como isca, baixa para poder tabelar e bola na profundidade para o Gustavo. Tava funcionando bem. Ele matou essa jogada. Então achei que o Pivete errou nisso aí, tá? O Pivete que é um bom técnico, na minha opinião, o time é coordenado, mas ontem foi prejudicado por um contexto em que o jogo, com 12 minutos, estava 2-0 para os caras. E aí fica difícil de você buscar num gramado alto, num contexto de chuva, num time muito jovem. Tá? Então, assim, sem caças bruxas, de novo, aquilo que eu falei ano passado. O time no ano passado perdia os jogos, estava com dificuldade, todo mundo falando, essa base é horrível, só tem ruim, não sei o quê. Quando foi ver, no meio do ano, estava campeão mundial. Campeão da Libertadores também, em cima do Palmeiras. Então, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Tem alguns jogadores ali que a gente percebe que tem potencial. Tá? Esse time desse ano é muito mais coordenado. Não dá nem para comparar com o do ano passado. Muito mais coordenado, tá? Vamos voltar então para a barca ali, para o assunto que está na capa desse vídeo. Gente, assim, é o que eu falo para vocês. Tem muito torcedor que quer ensinar diretor a fazer o trabalho dele. Eu fico fazendo essa analogia, que é uma analogia um pouco radical, digamos assim, mas assim, é como se você fosse numa cozinha ensinar um chefe a cozinhar, ensinar um engenheiro a fazer um cálculo, ensinar um dentista a fazer uma obturação e por aí vai. Gente, os caras estudaram para aquilo, estão preparados para aquilo, os caras estão no mercado há zilhões de anos. Aí a gente aqui que é sentado na nossa cadeirinha aqui dizer, fulano, não sei o que, a gente pode ter opinião, a gente pode criticar, a gente pode, falar, mas o que me incomoda é, esse cara não sabe nada, esse cara não sei o que, vamos lá, vamos fazer aquela listinha aqui da barca para a gente entender. Vamos ver se o balanço é positivo ou se não é. Vamos lá. O Wallace eu já falei, né? Para mim, ótimo negócio. O Vinha por 500 mil euros de empréstimo pro River Plate, né? Era um jogador que não estava sendo utilizado. Você pode até falar, mas ele é bom, não sei o que, ele é melhor que o Ayrton Lucas. Em condições normais, eu até entendo que seja mesmo. Mas teve a operação, teve a cirurgia lá, a gente não sabe como é que tá as condições dele, e o Felipe não estava utilizando. Aí é uma forma de ver do Felipe de que faz mais sentido ter o Ayrton do que o Vinha. E aí, gente, sim, faz parte, né? Juninho, 5 milhões, também não era utilizado. Foi comprado por 5, foi vendido por 5. É um jogador que não tinha espaço com o Felipe. Então, vendeu, abre espaço na folha salarial e recupera o dinheiro que tinha sido gasto no início de 2025. Vitor Hugo, 2 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos vendido ao Atlético Mineiro. É outra venda que para mim faz sentido. Eu adoro o Vitor Hugo. Quem acompanha aqui o canal desde o início, desde que eu comecei esse canal aqui, 2 de abril de 2023, eu fiz, se eu não me engano, 3 vídeos para falar do Vitor Hugo. Ele teve muito bem naquele período com o Sampaoli. Ele é um jogador talentoso, mas ele não conseguiu dar o salto, não conseguiu evoluir. E aí, na hora que ele estava bem no time, o São Paulo sai também. Aí chega o Tite e o Tite não dá espaço para ele. E essas coisas acontecem no futebol. Então, assim, foi um jogador que tinha potencial de ser vendido até por mais, assim como o Wallace. Mas às vezes as coisas acontecem de uma maneira que aquele jogador acaba não conseguindo dar o salto, avançar.
Tá? O Vitor Hugo, porque houve uma troca de técnico ali, e ele tem uma questão também um pouco sem bola, que falta um pouquinho, e o Wallace Ian, por aquilo que eu já falei na introdução desse vídeo, questão comportamental, né? Ele entra em campo muito pilhado, ele quer brigar com todo mundo, e isso acaba fazendo ele se desconcentrar, né? Tem uma coisa ali que falta que ele precisa ajustar para poder ser um jogador melhor. Fora isso, né? Teve os contratos que se encerraram, né? Aí não é mérito do Boto nenhum, né? O contrato se encerrou, você não renova, o cara segue a vida. Cleiton, Pablo, Matheus Cunha, o Carlinhos voltou de empréstimo, o Flamengo conseguiu já emprestar lá para o Remo também. Também agradeçam lá o Marcos Braz, né? E se a gente for voltar lá para o meio do ano, você teve o Lohan, que foi emprestado lá para o Pisa e tinha metas lá para cumprir, acho que não vai cumprir as metas, já deve voltar, e aí mais um desafio para o Boto. Você teve uma boa venda do Matheus Gonçalves por 8 milhões, né? Lá pro Al-Ahly. Para mim, uma boa venda. Jogador que estava com dificuldade de também avançar, de seguir, de dar o salto, né? Muito drible pouco efetivo, pouca efetividade também sem a bola, né? Você teve o Gerson que foi vendido por 25 milhões à vista. Isso é um puta do negócio, gente. Você me desculpa, mas é um puta do negócio, né? E você tem o Wesley, um lateral vendido por 25 milhões. Ah, mas foi o mercado que colocou o preço nele. Assim, foi e não foi, né? Porque tentaram muito comprar ele por 18, por 20, por 22 e o Boto bateu o pé até aceitar os 25. O Boto foi muito firme lá com a Roma e tal. Não é 22 mais metas, é 25 e ponto final. E aí a Roma acabou cedendo. O Flamengo vendeu um lateral por 25 milhões. Um jogador de um ótimo potencial, um bom jogador. Mas, cara, isso é uma puta de uma venda também. Então, qual é a ideia do Flamengo aqui? Não ter que ficar gastando salário com um jogador que mal entra em campo. Né? O Felipe fala de elenco curto. Eu já falei para vocês, eu concordo até a página 2, porque ele fala em 25, eu acho que tem que ter pelo menos 28, eu acho que você tem que ter os 3 goleiros e mais 25. Na minha visão, tem que ser assim. Mas, assim, veja bem, me parece que tem muita lógica a forma como isso está sendo gerido. Me parece muito acertada a forma que o departamento de futebol está montando o elenco, porque você tem coringas que podem fazer mais de uma função. Então, eventualmente, até quando você tem lesões, você consegue ainda gerenciar isso, especialmente ali na parte da frente, né, nos atacantes. Você tem o Plata que faz mais de uma função, seu próprio BH que faz mais de uma função, você tem o Carrascal que faz mais de uma função, o próprio Luiz Araújo faz mais de uma função. Se você realmente concretiza a chegada do Paquetá, a compra do Paquetá, você tem mais um jogador para fazer várias funções. Então, assim, me parece acertada a forma como o time vai gerindo o elenco. Faz mais sentido você ter jogadores de alta qualidade, que você paga um alto salário, que são versáteis, do que você ter um monte de jogador mais ou menos, digamos assim, com todo respeito, e que custam às vezes caro e que não entregam. Faz muito mais sentido ter um elenco um pouquinho mais enxuto, com caras muito bons, que são versáteis, que custam caro, mas que vão entregar um futebol de alto nível. Então, particularmente para mim, assim, está sendo bem feito, está sendo bem gerido, está sendo bem administrado essa questão do elenco. Boto, Felipe, departamento de futebol, o BAP também lá, dando o aval final. Acho que está muito acertado. Quero ler vocês nos comentários. O que vocês acham sobre esse tema? Digam aqui. Não esquece também de dar o like, de se inscrever, de compartilhar e de hypar. Até o próximo vídeo. Um abração e eu fui. Saudações.